boa noite. Tudo bem com vocês? Iniciando a live do treinamento Gestão Financeira e Empresarial. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrando. Boa noite. E vai enviando aí você que já entrou. No direct, né, para as pessoas. Avisa aí que a live já iniciou. Vamos aguardar um pouco mais. Boa noite. Boa noite a todos que já estão entrando aí na live. Aguardando um pouco mais as pessoas aí acessarem. A gente dá início aqui. Boa noite. Aguardar mais um pouco aí o pessoal entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos a essa live, a esse treinamento de gestão financeira e empresarial. Para quem não me conhece, meu nome é Helen Maria, sou contadora e consultora aqui da Consult Prime. É uma empresa de consultoria empresarial localizada aqui em Guarabira. Sejam todos muito bem-vindos. Esse treinamento nós iremos realizar e apresentar alguns módulos para vocês em 3 lives e hoje é a primeira delas. E eu gostaria desde já de agradecer a vocês a participação, por estar nessa noite comigo. Você que é empreendedor, você que é empresário, comerciante, funcionário, tantas pessoas aí que precisam entender um pouco mais também sobre gestão financeira dentro da empresa. E mais do que nunca, eu gostaria de novamente agradecer a vocês, né, por essa partilha que iremos fazer na noite de hoje. Não é só a minha pessoa falando, mas eu quero que vocês interajam aí comigo e a gente possa aí ir partilhando as experiências, esses momentos que estamos passando agora de dificuldade dentro da nossa economia, né? Estamos aí na área da saúde com a pandemia, mas a onda da economia ela ainda está por chegar, mas já se inicia, né, com um fechamento aí de tantas atividades do comércio, de serviços e tudo mais dentro da cidade da Paraíba, não só da Paraíba, mas do mundo inteiro. Então, esse treinamento ele foi dividido em 9 módulos,
esse treinamento que é voltado para pequenas empresas, microempresas, MEI. E esse treinamento ele foi dividido em 9 módulos, onde eu, junto com a equipe da Consult Prime, conseguimos aí preparar esse material e que vamos partilhar com você. Hoje eu vou falar um pouco sobre o módulo 1, que fala sobre o autoconhecimento e a autorresponsabilidade que todo empreendedor precisa ter. E alguns podem perguntar o que é que isso tem a ver com a área financeira. E eu afirmo para você que tudo. Trabalho há mais de 20 anos com contabilidade, e contabilidade trabalha paralelamente com o financeiro. E a gente percebe ao longo da experiência com muitas empresas, muitos empreendedores, que a falta do autoconhecimento e da autorresponsabilidade dentro das empresas é causa de queda e muitas vezes de falência. E por que isso? Quando o empreendedor ele não se autoconhece, ele acaba sendo uma pedra para o caminho dele, para a empresa dele. Pode ser até cômico você escutar isso, mas é a pura realidade. Muitas vezes o que acontece é outras pessoas, é o empreendedor que acaba atingindo, através das suas atitudes, diretamente o seu empreendimento. De várias maneiras ele atinge. Ele atinge na área emocional, ele atinge na área de liderança, ele atinge na área de gestão, e aí onde é que vem também aí a autorresponsabilidade que todos precisam ter para decidir. Mas para ser autorresponsável na decisão, é preciso ele se conhecer o seu sonho, o seu projeto e realmente saber para onde ele quer chegar. Então, a gente vai trabalhar um pouco nessa noite a nossa mente, porque tudo inicia nela. Tudo é gerado nela, tudo é desenvolvido e tudo é causa muitas vezes de queda, primeiramente através daquilo que pensamos, daquilo que alimentamos na nossa mente. Eu trouxe 3 frases iniciais para a gente falar um pouco sobre isso, sobre a mente, dentro da empresa, dentro do empreendedor, do empreendedorismo, que o empreendedor, o comerciante e o empresário precisa ter. E diz assim: treine sua mente para ser mais forte do que os seus sentimentos. E aquilo que eu falava um pouco antes, os nossos sentimentos acabam nos atropelando muitas vezes. O sentimento de alimentar de incapacidade, o sentimento de achar que o outro que sempre é o que está errado e eu não consigo olhar os meus erros e reconhecer os meus erros. O sentimento na área da incapacidade, de achar que o outro não me compreende, o outro não me entende, o outro não me escuta, sempre é o outro e eu não tenho as minhas responsabilidades e através da minha falta de conhecimento eu acabo sendo aí essa pedra dentro do negócio. A outra frase é: quem falha primeiro é a mente, não o corpo. Treine para sua mente trabalhar para você e não contra. E se você parar para analisar hoje, todo o projeto, tudo aquilo que a gente começa a desenvolver e que acabamos parando, nós paramos primeiro na mente. Porque não acreditamos que aquilo pode acontecer.
Não acreditamos que é possível. Não acreditamos que é alcançável essa meta, esse objetivo, esse sonho. Porque todo empreendedor, ele iniciou através de um sonho. Aquilo que ele desejou, daquilo que ele sentiu, daquilo que ele viu muitas vezes como necessidade do comércio, de uma prestação de serviço. Ele sentiu, enxergou aquela necessidade e transformou aquela necessidade que ele observou dentro daquele público e criou a sua empresa. Então tudo começa realmente na mente, tudo começa através do sonho, daquilo que você alimenta todos os dias. E a outra palavra que muito é falada hoje em dia, que é a resiliência, que é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com as metas claras e a certeza de que tudo passa. É a nossa realidade hoje. Nós abrimos o noticiário, seja ele na televisão, seja ele através dos meios de comunicação, rádio e internet, e o que vemos muito são as notícias negativas com relação à economia. E isso é uma realidade nua e crua, mas você precisa olhar para dentro do seu negócio, dentro da sua realidade, dentro do seu público, dentro daquilo que você oferece, dentro daquilo que você tem a apresentar para as pessoas que compram a você. Nesse período eu conversando com alguns empresários, e uma pessoa disse assim, falando sobre essa dificuldade, eu disse para ela: não deixe o seu cliente solto. Não deixe o seu cliente à vontade, mas crie nesse processo de isolamento social um relacionamento para que esse cliente ele esteja sempre próximo a você. Porque com esse isolamento, muitas empresas elas se desenvolveram ainda mais através do delivery, da internet. Algumas que já tinham essa prática e outras que acabaram sendo obrigadas a desenvolver esse projeto de uma hora para outra. Levar essa prestação de serviço para o seu cliente sem ele conhecer. Uma prática nova, um processo novo dentro da empresa e que você apresenta para o cliente de uma maneira muito rápida e que muitas vezes não tem aí o resultado que você esperava. Porque esse cliente não conhecia esse seu serviço, não conhecia o seu processo e de uma hora para outra talvez esse processo ele já conheça através de outra empresa. Então, o relacionamento com esse cliente precisa ser muito claro dentro dessa situação. Então, tudo isso vai sendo gerado dentro da nossa mente. Todas essas atitudes, esses direcionamentos, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você pensa que pode ser realizado dentro do seu negócio, isso é gerado dentro da mente, isso é alimentado dentro da mente. E o que é que muitas vezes acontece nesse momento de crise, nesse momento de pânico, muitas vezes, sim, algumas pessoas que eu estou enxergando dentro das empresas. Elas não conseguem enxergar uma saída porque elas estão
totalmente dentro, como eu bem chamo, de um furacão, que é a crise, e ela não consegue enxergar nada além daquilo. E o que é necessário fazer? Sair de dentro desse furacão, sair de dentro dessa situação crítica e tentar olhar como uma pessoa de fora. E como fazer isso? E como reagir dessa forma? E como alimentar e enxergar a minha mente de uma situação para que eu esteja fora, se na verdade eu estou mergulhada completamente nela. Então, financeiramente, é preciso ter uma mente fria, e quando eu digo fria, é uma mente que seja estratégica, uma mente que seja desenvolvida para alcançar determinados objetivos. E as empresas que não têm os controles financeiros, os controles de contas a pagar, de contas a receber, que as empresas que não têm processo, ela tem um fator a mais, a pesar dentro dessa situação, dentro dessa crise. Ela tem mais um fator contra ela. Então, o que acontece muitas vezes dentro das empresas é a falta de planejamento. Não só na área de gestão administrativa, mas também na área de gestão financeira. Conheço empresas que têm uma, a gente fala, uma liquidez, ela tem um equilíbrio nas suas contas financeiras, baseadas nos controles, e está passando por este momento de crise de maneira mais suave, cautelosa. Está dentro da situação, mas não de maneira desesperadora. O desespero não chegou até ela porque ela tem o controle dentro dessa situação. Um controle interno. Quando eu falo de controle, é o controle interno dentro da sua empresa. Porque o externo, aquilo que influencia a sua empresa, aquilo que na parte governamental influencia, as mudanças, as situações, isso não está no nosso controle. Mas o controle interno da empresa, esse controle, você deverá ter e realmente saber quais são os passos que você precisa fazer acontecer durante situações como esta. O que acontece no nosso país? Como o nosso país não é um país que, graças a Deus, não passou por guerras, passou por muitas situações difíceis, econômicas, mas nunca nós passamos por uma situação como esta. Uma situação que nos tirou de toda a nossa rota, que nos tirou de toda a nossa trajetória, de todo o planejamento que poderia existir. Nos tirou muito desse controle, das nossas ações, nos tirou disso. Mas se eu não paro neste momento para replanejar aquilo que eu tinha planejado e fazer as análises ainda que é necessário, eu acabo me perdendo pelo caminho e só realmente esperando que o externo venha influenciar dentro do interno da minha empresa. E o que a gente pode fazer? Eu fiz várias anotações aqui. E o que a gente pode fazer dentro dessa recessão, dentro dessa falta de recursos, dentro dessa falta de investimento, dentro dessas dívidas, dentro dessa falta de
mercadoria, que muitas vezes, falta de mercadoria não, falta de recursos, falta de negociação aí com o fornecedor, estoque superlotado, pessoas que trabalham com vestuário, compraram ainda toda a coleção outono e inverno, estão aí estocados, né? Então, esses são pessoas que precisam realmente se reinventar dentro dessa situação e fazer realmente um ajuste, que a gente fala, uma mudança de rota dentro desse processo que estava aí num planejamento de lançamento de coleção, de lançamento de coleção nova de produtos e de situações que gerariam o recurso até para o pagamento dessas compras que foram feitas desses lançamentos. E o que fazer? Precisamos reduzir essas despesas fixas, é aquilo que nos pesa hoje. Mas, voltando um pouco para a parte mental, que eu quero que você, nessa noite, você tenha a certeza que você precisa trabalhar a sua mente, precisa trabalhar esses pontos que não estão a seu favor, para que você consiga potencializar aquilo que você sente em atitudes, em decisões que o seu empreendimento aí necessita. Eu queria dar um grande abraço a todos aqueles que já estão comigo, a Keina, a Mirla, a minha irmã Daniela, a Samuel, também coach, consultor, a Ivonilson, que entrou aí, a Gerenceuda Monteiro, que também já entrou na live conosco. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. E eu separei aqui 7 dicas para vocês, para trabalhar a mente, trabalhar e treinar. É um treinamento para que a sua mente esteja fortalecida e pronta para ultrapassar essa grande batalha. Porque a guerra já está montada e precisamos nos fortalecer e ir para o fronte e enfrentar. Não temos a opção de recuar, não temos a opção de desistir. Precisamos ir para frente e ir para cima para resolver, dentro das nossas capacidades, essas situações. E o que a gente pode aí fortalecer a nossa mente? Ler diariamente. Ler não só matérias, como livros que possam te ajudar a desenvolver a sua área de gestão, a sua área financeira. Ver matérias, né? Insights bem gabaritados, sites que já podem aí, a gente ter um site de confiança que possa ir e entender esse processo que está acontecendo e através da leitura você ter aí a capacidade de desenvolver outras áreas, às vezes adormecidas na sua mente, e trazer novas ideias, gerar novas ideias, novos planos, novos objetivos, novas metas para o seu negócio. E fazendo tudo isso, você vai sair da sua zona de conforto, que isso que acontece muito conosco. Nós ficamos muito acomodados, a nossa zona de conforto, muitas vezes com a nossa estabilidade, com o nosso comércio, com o nosso grupo de clientes, e isso vai ficando aí sem a movimentação necessária, sem prospectar novos clientes e sem mesmo conhecer os clientes que eu tenho. Isso acontece dentro das empresas de maneira muito simples. Isso acontece de você não conhecer a quem você vende, você não conhecer o que necessita aquele cliente, qual produto que ele está necessitando naquele momento.
Então, você só vai perceber isso se você criar esse relacionamento, se você sair dessa zona de conforto, muitas vezes, ultrapassar a barreira que às vezes é imposta por você mesmo e enxergar o outro, enxergar esse cliente que está, muitas vezes, é um consumidor da tua empresa e você não conhece, você não sabe aquilo que ele gosta, você não sabe muitas vezes dos produtos que ele consome e às vezes você tem um produto na sua empresa, mas como você não conhece, você não oferece. E isso é muito mais cotidiano do que você imagina dentro dos empreendimentos. Então, quando a gente sai da zona do conforto, quando a gente começa a ler novas coisas, quando você começa em busca de novos materiais, você começa a gerar novas ideias e você precisa anotar essas novas ideias. Porque essas ideias, às vezes, não se encaixam hoje, não se enquadram hoje dentro do processo, mas, às vezes, no futuro próximo, aquela ideia que você gerou, aquela ideia que você trabalhou, você tem condição de executá-la naquele determinado momento dentro da sua empresa. Crie um diário de aprendizado. O que é que eu aprendi hoje de novo? O que é que eu fiz hoje? O que é que eu programei hoje para a minha semana, para o meu dia? Qual é a minha programação? Qual é a minha organização? Isso é uma organização mental, aquilo que você vai gerando, aquilo que você vai planejando na sua mente, mas se você deixar só no campo da mente, você acaba se perdendo e não fazendo nenhum tipo de sequência, até mesmo lógica, para executar dentro da tua empresa. E, mais do que nunca, olhe para dentro de si, que é o autoconhecimento. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si como pessoa. Olha para dentro de si como empresário, empresária. Como empreendedor. Olha para dentro de si. Olha para saber qual o sentido de ter aquela empresa. Por que você ainda tem essa empresa? Por que você criou? Por que você investiu? Por que você aí continua? Por que você escolheu esse ramo? Por que você escolheu essa atividade, essa prestação de serviço, esse produto? Por que foi? Foi porque o mercado naquele momento era o que oferecia? Era o que você gostava? Tenta ir relacionando esses pontos e se autoconhecendo para saber se você ainda está no mesmo caminho que aquele empreendedor, aquele que sonhou um dia, está percorrendo aquilo que planejou. E você pode dizer assim para mim agora, né? Alguns podem dizer para mim, eu não planejei nada para abrir minha empresa, eu só vi que o mercado estava oferecendo oportunidade e fui. E fiz, e investi, e coloquei tudo que eu tinha e que não tinha, e fiz com que esse projeto, com muito sacrifício, desse resultado e fizesse acontecer. E hoje eu vejo que não é aquilo que eu queria, que eu não me identifico, ou que não é o caminho que eu gostaria de percorrer. E eu digo a você que ainda há tempo de mudar tudo isso. Mesmo em tempo de crise, sempre é tempo de mudar. Essa mudança precisa ser uma mudança calculada, essa mudança precisa ser planejada, mas sempre há uma forma de mudar. Se você não tinha a sua empresa com esses controles, se você não tinha a sua empresa com essa dimensão, se você não tinha a sua empresa com esse detalhamento na sua mente, com essa clareza na sua mente,
se você não tinha todo esse processo, chegou a hora de colocar esse processo para iniciar. É necessário fazer isso. É preciso fazer isto. E eu quero você, aí que está comigo na live, que você fale para mim qual tipo de atividade você exerce hoje. Se você tem uma empresa, se você é um microempreendedor, se você é informal, né, como um autônomo. Quem você é? Eu quero conhecer você para que a gente possa realmente aí partilhar a experiência nesse momento, a gente possa aí desenvolver algumas situações. Qual é a tua dúvida na área financeira, até esse momento que eu falei, nessa área de autoconhecimento, de autorresponsabilidade? O que você pensa sobre isso? Qual a tua dúvida? O que gerou na tua mente ao me escutar, a te apresentar esses pontos? O que gerou para você? O que te fez permanecer a escutar o que eu estou apresentando para você? O que é que te fez? O que é que te motiva a estar comigo? É porque você me conhece? É porque você trabalha comigo? É porque você não me conhece e eu te causei algum tipo de curiosidade? O que é que você aí pensa dentro desse processo, nessa live a qual eu estou te apresentando esse assunto de autoconhecimento e autorresponsabilidade dentro das empresas? E o autoconhecimento é olhar para dentro de si, e a autorresponsabilidade é ter a autoridade dentro daquilo que você já se conhece para decidir dentro da tua empresa. Como você está decidindo hoje dentro da tua empresa? Qual é o processo de decisão? É um processo, de impulso? Você decide as coisas no impulso, naquilo que vem à tua mente? Como é o processo de decisão dentro da tua empresa? O que é que te gera a decidir? Com que base você decide as situações dentro da tua empresa? E é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre, para que a gente tenha condições aí de dar mais um passo, seguir mais um passo dentro do processo de crescimento da nossa empresa. E eu queria agora dizer para vocês e dar algumas dicas para vocês para uma mente empreendedora. Falei agora para você como pessoa, como um sonhador, né, um autoconhecimento, aquilo que você aí gera dentro de você. E a gente vai partir para essa mente empreendedora que você precisa ter. Deixa eu ver aqui que a Kênia fala. Confesso que eu estava bem apreensiva em relação ao meu comércio de embalagem. Mas ouvindo as dicas e orientações percebi que nós fazíamos tudo nesse exato modelo de conhecer nossos clientes. E realmente, continue dessa forma, viu, Kênia? É importante você saber a necessidade do seu cliente, porque quando a gente sabe, quando a gente conhece o cliente, você sabe o produto que comprar para a tua empresa. Porque é baseado nele que você precisa comprar o produto ideal para aquele grupo de clientes que a gente chama muitas vezes dentro da área de marketing de avatar. É um público que eu escolhi para suprir a necessidade dele.
Então você vai suprindo a necessidade do seu cliente. Esse feedback, esse relacionamento, essa troca que nos faz aí agregar valor dentro da nossa empresa. E voltando aqui para a mente, as dicas para a mente do empreendedor, é preciso, eu relacionei aqui 7 dicas para vocês, e que vocês possam aí pensar um pouco dentro dessas dicas, o que é que você diretamente aplica na sua empresa, na sua mente empreendedora. Busquem conhecer as pessoas, é isso que eu estava falando com a Kênia, né? Busque conhecer o seu cliente, busque muitas vezes conhecer aquele cliente que muitas vezes não é tão simpático, é um cliente um pouco chato, um pouco aborrecido, mas às vezes você se coloca em suportar porque ele compra e precisa mudar essa maneira de pensar como empreendedor. Porque quando a gente conhece o outro, a gente começa a entender por que o outro é daquela maneira, por que ele reage daquela forma, por que é que ele tem aquelas atitudes, e entende até um processo que eu mesmo faço de avaliação e muitas vezes de julgamento daquela pessoa que chega até a mim. Então é preciso aí entender esse processo e enxergar o outro que tem as mesmas, muitas vezes, as mesmas limitações que você, e muitas vezes outras até muito mais complicadas do que a gente conhece as nossas. Então, sempre conhecer o outro é uma forma de agregar valor, não só para a sua vida como empreendedor, mas para entender aquilo que o seu cliente está trazendo e agregando dentro do seu estabelecimento, dentro do seu comércio, dentro do seu empreendimento. Transforme a sua comunicação. E o que seria isso? Isso é o que eu falo muito para alguns empreendedores, que muitas vezes está tudo na sua mente, no processo mental do empreendedor, mas o outro que está do lado dele não conhece esse processo. E não conhece porque falta a comunicação. A comunicação dentro da equipe, a comunicação, isso em várias áreas, né? A comunicação dentro da equipe, a comunicação com os externos, a comunicação com o cliente, a comunicação com a área financeira, banco. Então, transforme a sua comunicação de maneira clara para que o outro compreenda aquilo que você deseja. Muitas empresas têm até montado a sua missão, visão e valores, mas como isso não é exposto para a sua equipe não sabe aonde a empresa que ele trabalha quer chegar. Às vezes o dono montou, e mesmo assim não consegue entender aonde ele quer chegar. E isso é uma falta de comunicação, isso é uma falta de clareza, tanto do gestor, tanto do empreendedor, como para aqueles que estão ao seu redor. E outra dica: não deixe para amanhã o que você pode falar, fazer hoje, dentro do teu empreendimento. Isso eu falo dentro da área de RH, com funcionário, isso eu falo dentro de situações internas na empresa, com relação à correção, à mudança de rota, de mudança de caminho. Não deixa para amanhã, não espera que os resultados externos venham influenciar diretamente dentro da tua empresa, no interior da tua empresa. Queira influenciar de dentro para fora.
queira ser um influenciador daquela atividade, queira influenciar, queira mudar muitas vezes a rota que aquele tipo de atividade está indo. E se você pode mudar o seu, você pode influenciar o outro e a mudança dentro de um âmbito mais macro, de um âmbito mais complexo, do externo da tua empresa. Não espera que as outras empresas venham mudar para que você mudar. Sempre existe época eu lembrei agora de um exemplo de uma empresa que eu conversando com um empreendedor. Sempre existe época daquele determinado produto, daquela determinada atividade, ter a sua semana da promoção. E uma vez, há pouco tempo, eu escutei de um empreendedor quando dizia assim: eu tive que colocar a minha loja em promoção porque tal loja e tal loja que tem o mesmo segmento que a minha colocaram em promoção. E eu fiz a seguinte pergunta para o empreendedor. Eu disse: você tem a condição de colocar os seus produtos e colocar o mesmo valor em promoção dos seus produtos igual às outras empresas? Você tem o capital, você tem o fluxo de caixa para suportar situações que possam gerar, que sejam adversas a essa sua atitude? Você consegue entender que o outro, para ter colocado na promoção, ele deve, e toda empresa deve, calcular e planejar até que ponto ela pode, até que nível de desconto ela pode chegar naquela promoção, e que produto ela tem que colocar, e como, em quanto tempo, por quanto tempo, e quais as linhas, quais os produtos. Isso tudo tem que ser planejado. Outra situação, eu tenho muitas experiências de conversas, de feedback realmente com o empreendedor. Uma vez eu cheguei numa empresa que o estoque dela era enorme. Eu dizia: você tem capital suficiente para manter esse estoque parado? Porque não saber comprar também é um grande desafio. Um grande desafio para o empreendedor. O comerciante que não sabe comprar, ele acaba se perdendo dentro do seu fluxo de caixa, porque ele engessa o seu recurso financeiro. Ele paralisa o seu recurso financeiro porque ele deixa estocado. É muito estoque e o fluxo de caixa, o dinheiro que gira, o capital que gira dentro da empresa está paralisado. Então, ter estoque enorme não é orgulho para nenhuma empresa. Orgulho para a empresa é ter um estoque enxuto e rotativo. Aquele que gira, que faz girar o fluxo de caixa. Outra dica também que eu tenho é valoriza a tua equipe, valoriza os teus que estão contigo, valoriza aquele que está do teu lado, valoriza aquele teu cliente que é fiel, que mesmo abrindo tantas e tantas concorrências, ele continua fiel contigo. Valoriza esse cliente, valoriza a tua equipe, aquele que todo dia abre tua porta e que faz acontecer
dentro das suas limitações, a tua atividade. Valorize esse outro que está do teu lado. Tenha como um sentimento de time, um sentimento de que um completa o outro, que um está com o outro. E voltando um pouco para a nossa realidade, eu dizia para uma pessoa assim, o que é que eu faço? Ela me perguntava o que é que eu faço com os meus funcionários. O que é que eu digo para os meus funcionários que eu não tenho condição de pagar os salários dele este mês? A empresa não tem como sustentar, a empresa não tem como suprir com esse pagamento. E o que eu falei para essa pessoa, eu vou dizer para vocês aqui, e diz para ela: se junte sua equipe e seja sincera, seja honesta o suficiente para levar a entender que vocês são um só. Levar o outro a entender que você não quer deixá-los, que você não quer demiti-los, que você quer como equipe, quer como um time, quer junto. Seja honesto com eles e fale a verdade. E juntos procurem uma solução para tudo isso. Não tem caminho melhor em uma situação de crise na área financeira e contábil do que você juntar, unir forças dentro da tua empresa. E não chegar no momento de desespero e partir tudo e demitir todo mundo e sair. Isso muitas vezes não é a solução. Porque aquele funcionário que você demitiu, aquele que era contigo, aquele que estava contigo, ali, presente, sempre contigo, às vezes, possa ser que quando você procurá-lo, quando as coisas mudar e você procurar, eles já estejam em outra empresa. E você possa estar perdendo muito com essa atitude. Então, seja honesto com a sua equipe e juntos vocês encontrarão aí uma solução para tudo isso. Eu queria mandar também um grande abraço para as amigas coaches que participaram conosco no Mulheres Empreendedoras, que é a Alessandra Souza e a Elaine Valdivino. Um grande abraço para vocês. Saudade, abraços virtuais. E obrigado por estar participando conosco aí da live. A nossa live já vai avançando o horário. Só temos aí 10 minutinhos. E eu vou passar 2 posições para vocês, para que vocês possam aí ainda parar para analisar esse momento aí. Evinha Guarabira, boa noite, seja muito bem-vinda. Felipe Araújo, muito boa noite também a todos vocês. E você, como empreendedor, você se considera um sonhador ou um fazedor dentro da sua empresa? E o que significa isso? Ser um sonhador ou ser um fazedor? O sonhador é aquele que só sonha com resultados, sonha com que a situação vai melhorar, que a situação vai mudar, que aquela pessoa vai te compreender. É um sonhador. Ele vive no mundo dos sonhos e vai realmente caminhando de acordo com o que vai acontecendo. Esse é um sonhador. E o que é aquele fazedor? É aquele que faz tudo dentro da empresa e não faz nada. Porque ele começa um processo e ele não finaliza. Esse é um fazedor. Esse é o que está totalmente voltado aí para
fazer e se ocupar. A Evinha fala sobre o auxílio emergencial, né, que a gente da Consult Prime deu uma assistência, está dando uma assistência aí a todo mundo nesse período aí. Vou pedir para você que envie um direct, né, porque se eu começar a responder essa parte, eu vou sair muito do assunto que eu estou propondo hoje, através da live. Mas você envie o direct, que quando finalizar aqui a live, eu te garanto que eu vou te responder. E a todos aqueles que realmente entraram e fizeram pergunta nesse assunto, o qual nós da Consult Prime estamos aí dando essa assistência. Mas voltando no sonhador e o fazedor, eu quero dizer a você que você busque ser um empreendedor planejador. Aquele que planeja, aquele que controla, aquele que executa, aquele que avalia os processos dentro da sua empresa. Não seja um sonhador, não seja um fazedor, mas seja um planejador dentro da tua empresa. Não só na área financeira, mas na área também administrativa. Seja um planejador. E falando nisso, você pode estar se questionando que como eu vou fazer isso? Como eu vou me tornar um planejador? Como eu vou me tornar essa pessoa, esse empreendedor? O que eu tenho? Quais ferramentas que eu tenho? Onde eu posso buscar essa ajuda, esse auxílio? E eu digo para você que nós da Consult Prime, como empresa de consultoria empresarial, temos as ferramentas necessárias para você que é esse empreendedor, que ainda não é um empreendedor planejador, mas que busca ser esse empreendedor. Busca ter essa virada, essa mudança baseada nessa situação de crise e precisa mudar. Muitas vezes é obrigado por causa da crise a essa mudança. Muitas vezes nós somos obrigados a mudar por uma situação que estamos vivenciando. Às vezes a gente prefere ficar naquela zona de conforto ali que a gente falou lá no início. Então, busca auxílio, busca pessoas que possam te ajudar, busca pessoas que entendam, buscam outros empreendedores, conversar com outras pessoas, mostrar as tuas ideias com pessoas que você confia, com pessoas que você tem essa interação, esse relacionamento. Busca nessas pessoas algo que possa acrescentar na tua vida, né? As meninas que estão aí me acompanhando, tanto o Ivanilson também, o Samuel, a Alessandra, Elaine, sabe muito bem o que eu estou falando, entende muito bem o que eu estou dizendo. E muitas vezes você precisa, para ser um bom empreendedor, vir primeiro para a sua parte pessoal, para esse autoconhecimento, né? Buscar essas ferramentas para mudar seu interior, mudar a tua mente. Também nessa área, né, do coach, como as meninas são aí como formação, também o Samuel, tem como mudar isso. Às vezes você quer ser um bom empreendedor, você tem até uma força de vontade, você tem o querer, você busca, mas muitas vezes você busca as pessoas erradas, pessoas que não podem, nem que elas não queiram, elas não têm o conhecimento, não têm as ferramentas que você necessita. Então busca realmente pessoas que possam agregar valor no teu processo de mudança. E às vezes esse empreendedor, para deixar de ser um sonhador, para deixar de ser um fazedor, ele precisa mudar como pessoa, mudar como pensa, trabalhar muitas vezes as suas crenças, as suas limitações e acreditar mais nele. Há pouco antes dessa pandemia, a gente
conversava aqui no escritório com uma pessoa e a gente levava isso para ele. Não é a tua empresa que precisa mudar, mas é você que precisa mudar, é você que precisa acreditar que as coisas partem de você, geram de você. E você não acredita, e como é que você quer que o teu cliente, o outro acredite, se eu não estou acreditando? Eu preciso acreditar no meu projeto, eu preciso buscar, trabalhar tudo isso aí. Eu vou correr porque o tempo não para, o tempo é cruel. A gente pensa que 1 hora é muito e não é. Vamos lá. Então busca essa pessoa, né? Busca esse empreendedor, esse ânimo de volta, essa esperança, esse foco, essa meta, esse objetivo. Busca dentro de si. Se não consegue, busca ajuda, é aquilo que eu estou falando. Então aí você vai conseguir partir, faltam 3 minutos, partir para os controles financeiros. Então, você que me acompanhou desde o início, eu quero colocar desde já a você, estender a minha mão e dizer: se você quer essa ajuda, eu posso te ajudar, eu posso percorrer essa jornada com você, nessa área financeira, nessa área contábil, eu posso te ajudar. Nós podemos juntos unir as nossas forças e fazer essa jornada diferente. Se for na sua área pessoal, eu tenho pessoas para te indicar, pessoas que podem te ajudar, pessoas que me ajudaram, que me ajudam a me tornar cada vez mais uma pessoa diferente ao longo do tempo, ao longo da minha jornada e da minha trajetória. Então, eu coloco, abro, né, essa minha agenda, abro essas particularidades e digo a você que, se você respondeu que sim, que quer a minha ajuda, me manda uma mensagem pelo direct e a gente vai iniciar esse processo juntos de interação, de relacionamento, e tenha certeza que iremos unir forças para podermos chegar no objetivo, na tua meta e no teu objetivo central da tua vida, ter sucesso no teu empreendimento. Eu quero deixar para você uma frase que eu carrego comigo, que é de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: nada é pequeno quando é feito com amor. Eu fiz essa live para vocês no dia de hoje com muito amor, com muita dedicação, com muito querer partilhar com você e contribuir na tua vida. Esse treinamento da gestão financeira empresarial ainda terá mais 2 lives e a gente poderá partilhar muitas outras coisas que a gente vai aprofundar aí nesse assunto. A você que esteve comigo, o meu grande abraço, o meu grande beijo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e que possamos unir as forças e estarmos juntos nesse processo de autoconhecimento, autorresponsabilidade dentro do nosso empreendimento. Um grande abraço para você e até a próxima quarta-feira, a partir das 19h30. Tchau, um abraço.